Louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus não tolera adoração a outros deuses. O nosso Deus não tolera dividir a sua glória com ninguém. E enquanto nós, seguidores de Jesus, não tivermos a nossa satisfação, a fonte do nosso significado de vida nele, em vão temos trabalhado, irmãos. Importa que ele cresça. E nós encarnamos nessa missão, como agentes de transformação. É a última ministração dessa série. E espero que mude a sua vida, como tem me tocado profundamente ao longo dessa semana, enquanto produzia esse sermão. Domingo passado, o pastor Tiago falou sobre nos fazermos o possível para alcançarmos as pessoas lá fora. Hoje vamos falar a respeito de curados como instrumentos de cura. Como disse, esse é o último sermão dessa série. Espero que ela mude a sua vida, impacte profundamente a sua existência. Psiquiatras têm dito que temos vivido a geração mais insatisfeita da história. Eles dizem que precisamos de muito estímulo para pouco prazer. Por isso, nada está bom, nunca é suficiente, precisamos de mais. E por causa disso, sempre estamos reclamando. E então temos um olhar crítico para com tudo e com todos. Porque nunca está bom, nós criticamos. E por causa disso, o resultado é a infelicidade. Pessoas insatisfeitas, buscando doses de prazer cada vez maiores, e não percebem que o seu buraco de insatisfação cada vez é maior. Reclamam do casamento, do marido, da esposa, reclamam do filho, reclamam do trabalho, reclamam do dinheiro, reclamam da casa que não é boa, do carro que só quebra, da igreja que não é boa, reclamam. E são insatisfeitas com o que têm, por isso querem mais. São insatisfeitas com o que fazem, por isso querem fazer cada vez mais. São insatisfeitas com o que são, por isso querem ser cada vez mais. E são insatisfeitas com tudo que sabem, por isso querem saber cada vez mais. Agora você sabe, isso não é pecado em si. Não é pecado querer ter, querer saber, ser ou fazer. Tudo isso são coisas lícitas. Você pode comprar um carro novo. Você pode passar o Réveillon em Balneário. Você pode se matricular num curso para saber mais. Você pode querer crescer profissionalmente. Está tudo certo. Você pode querer ganhar dinheiro, ser promovido. Isso está tudo certo, irmãos. O dinheiro é uma bênção. O problema é quando pegamos o ter, ser, fazer, saber e tornamos o centro das nossas vidas. O problema é quando entendemos que essas coisas são a razão da nossa existência. O problema é quando tentamos preencher o vazio dos nossos corações com isso. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E eu estou bem quando eu tenho, estou mal quando eu não tenho. O problema não é a viagem. O problema é estar feliz se eu tenho uma viagem marcada e triste se eu não tenho. O problema não é querer ter uma casa num condomínio. O problema é achar que a casa na mina do mato não é suficiente. O coração do homem é insatisfeito por natureza, porque existe algo que preenche, e esse algo é único, que carro nenhum, casa nenhuma, viagem nenhuma vai preencher. E por causa disso, as pessoas estão vivendo uma vida sem sentido. Por causa disso, elas não têm um propósito na sua existência. E por causa dessa insatisfação, elas são feridas. Que você sabe, se você tem uma dor, essa dor vai te incomodar e essa dor vai te encher o saco durante o dia. Quem tem dor de estômago sabe, aquela dorzinha constante que atrapalha. Quem tem dor de cabeça constante sabe.
O Bochecha, não sei se está aí, chorou no futebol de fim de semana. Um leve encostãozinho na canela. Não se faz mais jogadores como antigamente. E o pior é não deixar o meu gol passar. Isso é o pior de tudo. Aí a minha ferida grita. Mas, irmãos, o fato é que essas feridas que o Bochecha chorou no sábado, elas incomodam a gente. E aí ele faz o quê? Ele para de jogar. Né? Não, tá doendo, e assim por diante. Brincadeira. Foi um encostãozinho de nada. Mas o ponto é que, quando carregamos dores, feridas na alma, pessoas feridas, elas têm dificuldade de se relacionar com outros, então elas acabam ferindo umas às outras. A ferida dói, a ferida incomoda. Então o casamento incomoda, mas não é o problema, não é a esposa, o problema sou eu. O trabalho incomoda. Porque o meu chefe isso, porque o meu colega de trabalho aquilo. Não, irmão, o problema é com você. Você tem uma ferida e não percebe. Não, porque na igreja não fizeram isso, na igreja não fizeram aquilo, aquela mensagem no WhatsApp. Irmão, você está com uma ferida. E pessoas enferidadas carregam uma dor. E aquela dor incomoda tanto que interfere os seus relacionamentos. Então é a dor por não ter uma casa onde gostaria. A dor por não ter o carro que gostaria, por não ter marido, por não ter esposa, a dor porque não foi promovido, a dor incomoda. E a dor na alma incomoda como nenhuma outra dor incomoda. E essa dor então interfere nos relacionamentos. No casamento, com os filhos, nas amizades, no trabalho, na igreja e assim por diante. E por isso que eu digo que pessoas feridas ferem. E eu quero que você faça uma reflexão. Se você carrega alguma ferida aí. E o pior é que vivemos numa cultura do consumo, tenho falado sobre isso, que gira em torno de consumir algo. E essa cultura do consumo potencializa a minha insatisfação, porque atrelada ao marketing, logo vem, estava antes de vir no culto, entrei no Instagram, pastor entra no Instagram antes do culto, se contaminando. Esse não é um raciocínio bíblico, enfim. E aí, vem uma propaganda de uma cafeteira, manual, um expresso manual, eu nunca tinha visto daquilo, a coisa mais linda, não estou dando indireta, porque esses dias eu falei algo no grupo e, enfim, deixa para lá, e é uma cafeteira, a coisa mais linda, e eu não tenho aquela cafeteira, nós temos uma expresso, mas não é aquilo tudo como aquela, e aí o meu coração insatisfeito quer outra, sem açúcar, só para relembrar, mas o meu coração quer outra cafeteira, só que é muito cara, mas quem sabe um dia consigo comprar uma cafeteira como aquela. O problema é que, quando eu conseguir comprar aquela cafeteira, vai aparecer outra melhor, e o meu coração vai querer outra melhor. Então, irmãos, o que eu estou falando para vocês hoje, o que vamos conversar, não é algo que eu não experimento. As lutas com as feridas na alma, traumas, não pense que eu estou isento dessas coisas, muito pelo contrário, tenho uma percepção bem clara de muitas dessas feridas, então não pense que é só você, todos nós temos, e não pense que existe pastor super espiritual que não peca e não tem lutas, esqueça, isso é ilusão criada pelo mundo gospel, mas o fato é que a cultura de consumo me mostra o que eu não tenho e me faz querer o que eu não tenho. E por causa disso queremos sempre mais. Mas qual é o problema? Se você conhece um dependente químico, ou talvez você tenha sido, você sabe que o dependente químico precisa de doses cada vez maiores. E assim é com o nosso vício em ter, ser, saber e fazer. Nós queremos mais e mais e mais e nunca é suficiente. Sempre queremos doses maiores, por assim dizer. E o cristão sofre com isso, não é algo que só o mundo lá fora sofre. Agora, tem um nome para isso, e o nome disso é idolatria. Não pense que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem. Talvez você seja mais idólatra do que boa parte dos católicos, que em alguma medida oram para santos, etc., e buscam nesses ídolos que não têm poder, mas talvez você busque em outros ídolos, como dinheiro, viagens, marido, filho,
esposa e assim por diante. Um ídolo é aquilo que nos controla. Um ídolo é aquilo que toma conta dos nossos pensamentos, da nossa energia. É aquilo em torno do que a minha vida gira. Um ídolo é aquilo que, como o Diego disse, destronou Jesus do meu coração. E Ele é o centro da minha vida. E às vezes, eu sou o meu próprio ídolo. Eu me basto. Eu dependo só de mim. Enfim. E dessa multidão de possíveis ídolos, como João Calvino diz, que o coração humano é uma fábrica de ídolos, nós precisamos identificar quais ídolos têm ou nos controlado, ou flertado com os nossos corações. Então, o convite que o Espírito Santo nos faz nessa noite é para encontrarmos as feridas, e encontrarmos os ídolos que nos controlam. E para isso, vamos olhar para a mulher samaritana, o encontro que Jesus teve com essa mulher. E para isso, então, nós vamos passar por 4 pontos. Vamos ver lá em João capítulo 4, e vamos ver o contexto histórico, geográfico, que é fundamental para entender essa passagem, a satisfação nas necessidades físicas, a satisfação nas necessidades emocionais e a satisfação em Jesus. E o primeiro ponto, o contexto histórico geográfico. O texto diz em João capítulo 4, verso 1, assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Jesus estava indo de uma região para outra, da região da Galiléia para a Judéia. Galiléia ao norte e Judéia ao sul. Agora havia um problema ali. Entre essas duas regiões havia a terra da Samaria. E a Samaria, terra dos samaritanos, era uma terra de inimigos dos judeus. Eu não vou entrar em detalhes, porque precisaremos de um longo tempo, e a escola do discípulo, o pessoal aqui já aprendeu bastante sobre isso. Mas o fato é que o povo samaritano era inimigo do povo judeu. E então, os judeus que saíam da Galiléia e iam para a Judéia, eles não queriam arrumar confusão, mas principalmente não queriam se contaminar. Porque a cultura judaica entendia que se você tivesse um contato com o samaritano, você estaria contaminado. E então havia uma opção. Eles poderiam pegar a via Transjordânia. Eles passavam o rio Jordão para o lado de lá, e desciam pela hoje atual Jordânia, e desciam e então atravessavam de novo o rio Jordão para a Judéia. Tudo para não ter contato. Agora, esse caminho era muito mais longo. E todo judeu, então, que se prezava, fazia esse caminho mais longo só para não se contaminar. Porém, o texto nos diz que era necessário que Jesus passasse pela Samaria, porque havia um desígnio de Deus. Deus tinha um propósito, o Pai, para com o Filho, de que ele passasse naquele lugar. E então o verso 7 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Irmãos, era meio-dia. Jesus, cansado e com sede, vai em direção ao poço, encontra uma mulher samaritana, e então Jesus passa pelo caminho dos samaritanos, encontra essa mulher, enquanto os seus discípulos vão buscar comida, e ele diz: eu preciso de um pouco de água. Jesus começa a quebrar os paradigmas dos religiosos. Jesus começa a quebrar o tradicionalismo. Jesus não só passa pela região dos samaritanos, mas primeiro vai falar com uma mulher. Homem judeu não falava com mulher. Para ele era perda de tempo. A mulher era a escória, quase a escória da sociedade. Não uma escória no sentido de pecaminoso, como eram os cobradores de impostos, como dito semana retrasada. Mas eram desdenhadas, não tinham valor. Agora, pior ainda, era uma mulher samaritana. Jesus estava conversando com uma inimiga do povo judeu. E para piorar, ele pede um pouco de água.
E para tirar uma água do poço, a mulher precisaria usar os seus utensílios, né? Desce aquela cordinha com um balde, e o balde era dela, e ela deveria servir a água com o utensílio dela, ou seja, Jesus, segundo a tradição judaica, seria contaminado. Por quê? Conversou com uma mulher samaritana e usou um utensílio de uma mulher samaritana. Jesus estava fazendo tudo errado, segundo o que a tradição judaica religiosa dizia. E então, falamos sobre necessidades físicas. Agora que você entendeu o contexto, inimigos, Jesus encontra um inimigo judeu, e ele não só fala com ela, como pede água. E o texto do verso 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. O que me chamou a atenção nesses dois versos? Estamos falando sobre duas necessidades básicas do ser humano: água e comida. Ninguém vive muito tempo sem beber água ou sem se alimentar. Jesus pede água para a mulher e os discípulos vão atrás de comida na cidade. Necessidades fisiológicas para a sobrevivência humana. Agora, o primeiro ponto que me vem à mente é que facilmente usamos das necessidades físicas, que são lícitas, e nos tornamos elas como ídolos de nossas vidas. Facilmente usamos de uma necessidade fisiológica para um prazer tal que se torna um Deus para as nossas vidas. É quando buscamos em prazeres lícitos o preenchimento de um vazio que carregamos. É quando buscamos um significado para a vida na satisfação física. Quando dependemos de prazeres físicos para nos sentir vivos. E aqui podemos incluir a comida. Pessoas que vivem para comer comidas diferentes e precisam disso. Não se contentam com o básico, nunca está bom. Pessoas que buscam na bebida, buscam em bebidas alcoólicas um senso de propósito para a sua existência, de que se não bebe numa noite ou durante o dia, não se sente em paz. Ou ainda pessoas que encontram no exercício o seu Deus, na liberação de endorfina, a sensação necessária para encontrar a paz. Ou ainda no esporte, quando encontram na prática esportiva, seja ela qual for, um significado para a sua existência. Perceba que comer, beber, fazer exercício, praticar esporte, nada disso é pecado. O problema é que facilmente isso se torna um pecado. Quando usamos dessas coisas para dar razão para a nossa existência, quando sem essas coisas não imaginamos a vida, significa que facilmente, ou melhor, fatalmente, essas coisas lícitas se tornaram um Deus, significa se tornaram um ídolo. Ontem fomos para a praia, e como você sabe, eu e a Lela gostamos de surfar, e como você talvez saiba, se foi para a praia, percebeu que tinha um tufão na praia, um vento de 150 km por hora, estou exagerando, uma água de 2 graus, e para piorar, sem onda nenhuma. Tempos atrás, eu ficaria terrivelmente triste, porque poxa, Deus está de sacanagem, trabalha igual um cavalo, e não tem um momento de lazer durante a semana, meu único lazer é o surf, que é uma vez a cada 3 semanas, mais ou menos, às vezes 2, uma a cada 2 semanas, eu chego lá, não tem onda. No passado isso já foi motivo de tristeza para mim, porque o surf facilmente se tornou um ídolo. Hoje, fico triste porque queria surfar, mas quer saber, pouco importa, vamos curtir o dia aqui, vamos jogar bola, vamos dar canelada nos outros, e vamos curtir o dia de outras formas. Percebe que facilmente algo bom, algo que é uma bênção de Deus para nós, começa a controlar as nossas vidas? E um prazer físico que você pode e deve ter, comer, beber,
fazer exercício, fazer esporte, lazer e etc. Mas se isso toma o teu coração, Jesus não ocupa um pedaço do teu coração, porque Jesus não divide a glória com ninguém. Jesus diz que é impossível adorar dois senhores, significa que é impossível ter dois deuses. Se o surf é um Deus para mim, é o meu ídolo que me controla, se eu surfo eu fico feliz, se eu não surfo eu fico triste, se eu como picanha eu fico feliz, se eu como acém eu fico triste e assim por diante, significa que a comida, a bebida, o surf, o esporte, o exercício, tomou o meu coração, e Jesus não está nesse lugar. Cuidado para que a satisfação física não controle a sua vida. Agora, há também as necessidades emocionais. Diz assim, Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Pois bem, o diálogo entre Jesus e a mulher seguiu. Eu pulei alguns trechos, que eu vou voltar depois, mas nesse trecho que eu pulei, Jesus então estabelece um diálogo com ela, pedindo água, e ela diz, quem é tu, um homem judeu falando comigo, uma mulher samaritana? E Jesus diz, olha, se tu soubesse com quem tu estava falando, e se tu quisesse, eu poderia te dar uma água viva, que vai matar a tua sede. E ela, passando trabalho, para tirar a água do poço, meio-dia, no calor do deserto, se você acha que aqui estava quente hoje, não sabe o que é o deserto daquela região, em dias de sol a pino. Então, essa mulher diz, eu quero dessa água, uma água que não vai me fazer mais precisar vir no poço. Jesus diz o quê? Então busca o teu marido. Jesus sabia que ela não tinha marido, mas o ponto aqui é que ele então começa a expor o coração daquela mulher. Ela tinha tido 6 relacionamentos, 5 maridos. A gente não sabe se ela era viúva e casou com 5 pessoas diferentes porque teve 5 viuvez, ou teve divórcio. A gente não sabe, a gente sabe que ela teve 5, e o 6º nem era marido, significa que ela vivia junto com um homem, estava em fornicação, ou seja, tinha relações sexuais com aquela mulher, com aquele homem, e não era marido daquela mulher. Agora, um ponto aqui que nos chama a atenção é que, como eu disse, era meio-dia, ninguém pegava água no poço ao meio-dia, e a mulher estava sozinha. Normalmente as mulheres iam em grupo, nas manhãs cedo buscar água. Aquela mulher, para buscar água ao meio-dia, sozinha no calor, muito provavelmente tinha problema com outras mulheres. Provavelmente era uma espécie de devoradora de homens, talvez casados, mas o fato é que essa mulher sozinha dava indícios de que as outras mulheres não gostavam dela. E o próprio João Calvino tem uma sugestão, ele diz, a razão de tal declaração provavelmente seja que, sendo uma esposa intransigente e desobediente, ela constrangera seus maridos a se divorciarem dela. Interpreto essas palavras assim, ainda que Deus te unisse a esposos legítimos, tu não cessaste de pecar, até que, tornando-te infame por teus numerosos divórcios, te prostituíste, vivendo em fornicação. Para João Calvino, aquela mulher foi abandonada pelos seus maridos, e agora estava em fornicação, com um 6º relacionamento. Mas o X da questão aqui, meus irmãos, é que Jesus está expondo a ferida daquela mulher. Jesus está colocando luz numa sombra que ela escondia, chamada de carência afetiva. Uma mulher que carregava um vazio, uma mulher cuja vida só fazia sentido, provavelmente, se estivesse com um homem. Uma mulher insatisfeita, cheia de traumas, cheia de feridas. Uma mulher que tentava buscar preencher o seu vazio em homens. Uma mulher que tentava encontrar a paz para o seu coração no sexo com outros homens. Mas qual é a sua carência? De que forma você tem tentado preencher o vazio de sua alma? Como você
tem buscado significado para a sua vida? Como você tem tentado preencher as carências lá do fundo da sua alma? Muitas mulheres mendigam a atenção de homens e usam as mídias sociais para isso. Coisa ridícula, irmãos, com perdão da expressão. Colocar versículo bíblico e uma foto de exposição, como numa vitrine, vendendo o próprio corpo. Que coisa terrível isso para uma mulher que se diz cristã. E homens que mendigam sexo em plataformas de sexo casual, onde estão buscando preencher a sua satisfação. E de jovens, expondo também as suas vidas na internet, carregando um vazio existencial, que se a menina não gosta dele, o mundo perde o sentido. Se a sua namorada o deixou para ficar com outro, o mundo perde, a vida perde a graça. Onde está a graça de nossas vidas, irmãos? Onde está o nosso senso de satisfação? E por causa dessas carências afetivas, aqueles que se dizem cristãos estão mergulhando na imoralidade sexual, mesmo dentro da igreja, vivendo uma vida de aparente santidade, mas os motéis estão sendo bem frequentados, relacionamentos sexuais antes do casamento, fora do casamento, relações sexuais homoafetivas, homens com homens, mulher com mulher, o próprio divórcio. Não amo mais, vou buscar alguém para amar. Não sou mais feliz, vou buscar alguém para ser feliz. Irmãos, feridas, carências, que se mulher, homem, você tentar preencher essa carência no seu cônjuge, saiba que será impossível. Ele nunca vai te satisfazer, ela nunca vai te satisfazer. É buscar uma água que não mata a sede nunca. Ninguém pode depositar a esperança no outro, porque ninguém tem a capacidade de prover a água viva, que só Jesus pode. E outras tantas carências, como por exemplo, a necessidade de aceitação. Pessoas que não sabem dizer não para ninguém, buscam ser amadas, buscam ser aceitas, são carrascos de si mesmos, porque se matam para satisfazer o outro, porque dessa forma se sentem amadas. Outras pessoas carentes, que buscam solucionar sua carência comprando coisas. Os filósofos dizem que a compra de algo novo nos dá uma sensação de nova vida, de recomeço. Os homens sentem isso quando compram um carro. Bruno vai dizer que não sente. É claro que eu também sinto. Quem é que não gosta de comprar um carro novo? Percorre um manual, vê as luzinhas, para que serve cada uma, cada botão, sabe todas as funcionalidades do carro. Fato, gera isso em nós, mas o carro não pode controlar a minha vida. Compre um carro novo e que bom, mas ele não pode ser o seu Deus. Outras necessidades de reconhecimento, pessoas que são reféns da opinião alheia, que se têm curtidas, estão felizes, poucas curtidas, estão tristes, que precisam ser o centro das atenções, irmãos. Isso é tão comum nas igrejas. Pessoas carentes de atenção e precisam sentir o centro. E aí, às vezes, as pessoas não têm paciência com estas. Às vezes as pessoas não dão bola. E então, pessoas que estão querendo ser o centro e não encontram esse lugar em que recebem a atenção, ficam pingando de igreja em igreja, até encontrar uma igreja que coloque ele num pedestal e bata palmas. E então, aqui sim eu estou bem, aqui eu me senti em casa. Claro, ali recebeu honras. E aí então, pessoas que são carentes emocionalmente falando, afetivamente falando, quando buscam a aceitação e não são aceitas, quando buscam um reconhecimento, não são reconhecidas, quando buscam ser o centro e não são o centro, se decepcionam. E aí começam a apontar o dedo.
Porque o fulano, porque o ciclano, porque a irmã da igreja, porque o pastor não me deu oportunidade, porque tal e tal. Ferida, meu irmão. Ferida, minha irmã. Essas feridas, se não forem curadas, se não forem cicatrizadas, vão te acompanhar em Criciúma, em Florianópolis, em Portugal, na China, no Japão e até os confins da terra. Não é o lugar, não é o seu trabalho, não é a empresa, não é a sua cidade, não é o seu bairro, condomínio, casamento, família ou igreja. O problema é que você está ferido. E se alguém cutuca a ferida, você grita de dor. E você busca a cura para essas feridas em outros lugares que não no lugar certo. E por causa dessas feridas, você encontra ídolos que afagam o seu ego, que te dão um senso, ainda que momentâneo, de satisfação, que te dão um senso, ainda que curto, de prazer. Mas tudo é como vapor, se dissipa num estalar de dedos. Mas lembre-se, todas as coisas são lícitas. Casamento é lícito, é uma bênção. Sexo é um presente de Deus para homem e marido e esposa. As comidas são uma bênção de Deus, o dinheiro é uma bênção, o carro pode ser, tudo isso. Porém, se isso for um ídolo para você, e cada vez que você tenta buscar satisfação naquele ídolo, o vazio só vai aumentar, não vai resolver. E aí há um grande problema. Salmo 115. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Qual é o problema? Quando você encontra um ídolo, dinheiro, carro, trabalho, esposa, filho, esporte, comida, etc. Você vive em função daquele ídolo, ele te controla, tu te torna um escravo dele, só que o salmista diz, tornem-se semelhantes a eles. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes ao nosso ídolo, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não sente cheiro, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. O que isso significa? Que pessoas que carregam ídolos tornam-se insensíveis. Elas não conseguem mais se sensibilizar com a vida, tampouco com Deus. Porque elas estão tão enferridadas, estão até como que insensíveis, me fugiu a palavra, mas enfim, não conseguem mais sentir aquilo que o ser humano sente em Deus, porque se tornaram iguais aos seus ídolos. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos, era colocando luz no ídolo daquela mulher, evidenciando o seu pecado, evidenciando a sua ferida. E o que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa com a gente. Se você está insensível com Deus, com outros, não consegue sequer sentir prazer numa oração, por exemplo, vem no culto por obrigação, provavelmente, no seu coração, não está Jesus, está um ídolo, e por isso você está insensível. E o pecado então, ele vem à tona, para que a gente enxergue esse ídolo, tire esse ídolo e valorize a graça, valorize o amor, a menos que homens e mulheres sejam levados à consciência de sua pecaminosidade e de sua necessidade, nenhum bem poderá ser feito à sua alma, até que o pecador seja a si mesmo como Deus o vê, veja a si mesmo como Deus o vê, ele continuará sem nenhuma ajuda. Nenhum pecador desejará o remédio da graça, até se reconhecer como doente. Ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo, até ver a própria hediondez, ou a própria feiura. A ignorância do pecador levará à negligência a Cristo. O que Jesus fez com a mulher samaritana, foi apontar a ferida do pecado dela, para que ela então valorizasse a água viva. O que Jesus está fazendo nessa noite aqui, nos nossos corações, é apontando o nosso pecado, apontando as nossas feridas, apontando os nossos ídolos, para que então, a gente diz uma vez por todas, jogue fora esses ídolos, e encontre a nossa satisfação, na única fonte genuína que é Cristo Jesus.
Qual é a sua fonte de satisfação? Qual é o seu ídolo? O que você não viveria sem? Pense, o que você não viveria sem? Talvez aqui o seu ídolo seja trabalhar, o seu trabalho, a sua empresa, o seu cargo, a sua carreira, ou o seu dinheiro. Agora imagine-se com muito menos dinheiro. Imagine-se num cargo muito inferior. Como você estaria? Triste, tudo bem. Mas se isso controla o seu humor, o seu ânimo e a sua razão de viver, tem algo errado. Imagina você, homem, que vive para conquistar mulheres. Você, mulher, que vive para conquistar homens. Imagine se você não conquistasse mais ninguém e ficasse solteiro. Você que busca a sua vida girar em torno da aparência física. Toma remédios para emagrecer, toma bomba para crescer, faz plástico, faz isso e aquilo e mais um monte de coisa. Tudo bem sim, belezar, está tudo certo, mas essa não é a razão da sua existência. Imagine se você não ficasse tão bonita quanto espera. Imagina ter um problema que te leva a uma beleza física desprovida, por assim dizer. Ou pessoas dependentes de festas, imagina se você não pudesse mais fazer festa. Ou dependentes de compras, viagem, imagina se o seu dinheiro fosse muito restrito. Ou você que tem no esporte um Deus, se você se machucasse e não pudesse mais praticar. Ou se você vive para adquirir conhecimento e de repente você adquire uma doença como um Alzheimer. Irmãos, essas perguntas que devemos nos fazer é para sondar o nosso coração e tentar enxergar se existe um falso Deus ali. Algo que era bom, algo que era uma bênção de Deus para nós, e nós colocamos no altar, e ali vivemos, nos relacionando com esse Deus, e não mais com o nosso Deus. Irmãos, estamos vivendo dias críticos. Dias em que a igreja de Jesus tem se prostituído. A Bíblia diz que a igreja, nós, somos a noiva, Jesus é o noivo. E sempre que encontramos um prazer e vivemos em torno daquele prazer, e esse prazer não é Jesus, significa que nós estamos adulterando. Significa que nós estamos nos deitando com outros que não o nosso noivo Jesus Cristo. Reflita, irmãos, porque é tão crítico isso em nossos dias, mas o fato é que encontramos a satisfação somente em Jesus. Satisfeitos em Jesus experimentam sim uma satisfação plena, e o verso 10 diz, Jesus, ainda no diálogo, Jesus respondeu, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher queria matar a sede naquela água do poço. Jesus, que também queria matar a sede naquela água do poço. Os homens, seus discípulos, queriam matar a fome com a comida. Mas Jesus então oferece a verdadeira satisfação, a água viva. Uma fonte inesgotável de prazer. A solução para as nossas carências afetivas. A solução, a cura para as nossas feridas da alma. A solução para todos os nossos problemas que carregamos em emoções. Quando então nos entregamos a Ele, somos supridos de tudo isso. Somos supridos emocionalmente. Ele passa a ser o centro das nossas vidas e não mais somos moldados pelos nossos desejos. Não mais vivemos de um lado para o outro conforme as nossas emoções.
vivemos uma vida reta, uma vida constante, porque a nossa paz não é encontrada nos nossos sentimentos, no suprimento das nossas carências afetivas. A nossa paz, a nossa satisfação, o nosso prazer, a nossa plenitude é encontrada em Cristo, e então seguimos firmes, convictos de que o que nos satisfaz não é nada a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, e nele então experimentamos a verdadeira adoração. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura por seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os samaritanos, para ver, eram um povo tão inimigo dos judeus, porque eles tinham uma ascendência similar dos hebreus, mas era um povo misturado, e eles tiveram até um templo específico deles, num outro monte. Então havia concorrência entre os templos, inclusive os judeus destruíram esse templo. Então, mas aí que Jesus diz: olha, minha querida, vai chegar um tempo, e ele já chegou, que a adoração não vai ser mais no templo, não vai ser mais preciso um lugar físico para adorar. Por isso, meus irmãos, que isso aqui não é templo, isso aqui é prédio, é sala comercial, isso aqui não é púlpito, não, desculpa, isso aqui não é altar, isso aqui é púlpito, não se faz sacrifício aqui. É por isso que eu não sou sacerdote, eu sou pastor. A igreja tem trazido aspectos da antiga aliança. Jesus está dizendo: minha filha, não é mais no templo, você não precisa mais de um lugar específico, vocês me adorarão em qualquer lugar, porque a verdadeira adoração se dá em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração, ou seja, o verdadeiro adorador, não é aquele que vem todo domingo aqui, não é necessariamente, não é levantar a mão, chorar, gritar, cantar, rodopiar. Pode chorar, pode gritar, tudo certo, mas isso não é significado de uma verdadeira adoração. Facilmente nós podemos conduzir por emocionalismo vocês, se quiséssemos, e você acharia que era uma verdadeira adoração, porque você está arrepiado. Esqueça, a verdadeira adoração não depende de músicos. Pode ter, que bom que tenha. A verdadeira adoração não precisa de prédio, pode ser, que bom que tenha, mas o verdadeiro adorador adora em casa, no quarto, quando fecha a porta, adora dirigindo, adora trabalhando, adora tomando banho. O verdadeiro adorador é aquele que não tem ídolos, porque se você tiver um falso Deus no seu coração, se você tem um ídolo, se você tem algo que te controla, que não é Cristo, que não é o Espírito Santo, você não é o verdadeiro adorador, por mais que chore. Falsos adoradores adoram outros ídolos, saem daqui e vão correndo para o seu ídolo. Falsos adoradores adoram, ou melhor, cantam no domingo à noite, mas ao longo da semana adoram falsos deuses, e por isso são carentes e cada vez mais carentes, por isso são feridos, cada vez mais feridos, por isso não conseguem se relacionar com esposa, com esposo, com filhos, com pais, com amigos, com igreja, com trabalho. Nada está bom, nunca está bom, sempre está ruim, sempre tem coisas a criticar, porque o problema são as lentes que ele está vendo o mundo. O problema é que tem uma ferida na sua retina, que impede de enxergar a realidade como de fato ela é. A sua ferida dói tanto que interfere na sua percepção sobre a realidade. E o problema, como Eva fez, é o outro e não eu. Ah, Senhor, eu pequei por quê? Foi a serpente, a culpa foi dela, ou Adão se esquivando. Não, Senhor, a culpa não foi minha, foi da mulher que o Senhor me deu. Se a culpa não é da mulher, é tua. Se não é tua, é da mulher. E nós então, enferidados, achamos que a culpa é sempre do outro, é a igreja que não fez isso, é o trabalho que não é aquilo, é a esposa que não é aquilo outro, e o problema somos nós. Até quando vamos viver essa vida vazia,
sem propósito, porque não encontramos em Cristo a paz que excede o entendimento, a cura para as nossas feridas, ou a satisfação para as nossas sedes, ou a paz que excede toda a realidade, ainda que dificultosa. Enfim, se não encontrarmos em Cristo esse lugar de adoração, a nossa adoração não vai ser genuína, não vai ser em verdade, não vai ser em espírito, vai ser uma adoração falsa. Seremos falsos adoradores. Verdadeiros adoradores colocaram fora os seus ídolos e têm em Cristo o seu lugar de adoração genuína. Porque falsos adoradores adoram a dois senhores, e Jesus diz que isso é impossível. Você pode adorar Jesus ou adorar um ídolo. Não é possível adorar. Jesus diz, é impossível servir ao dinheiro e servir a Cristo. Mas poderíamos extrapolar, é impossível servir a qualquer ídolo e ao mesmo tempo servir a Cristo. Qual é o seu ídolo? Satisfeitos em Jesus, então, tiram o foco de si mesmos. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele acaso o Cristo? Pessoas que são curadas, elas são instrumentos de cura. Pessoas que são feridas, lambem as suas feridas. E elas querem ser o centro, elas não saem da sua zona de conforto. Elas não estão preocupadas com outros. Portanto, uma forma de identificar se você tem um ídolo, é o quanto você se preocupa com o outro, o quanto você se envolve na missão de Cristo. Pessoas feridas só querem saber de lamber as suas próprias feridas. Essa mulher deixou o seu cântaro, deixou o seu balde de tirar água, e ela abriu mão do seu prazer físico naquele momento, por causa da água viva que era Cristo. Aquela mulher entendeu que as suas carências afetivas na busca por homens estavam sendo curadas, porque ela encontrou o amor sacrificial do noivo. Ela entendeu que não precisava mais se sentir aceita por homens, porque Jesus a amava. E nós entendemos então que não buscamos mais reconhecimento de homens, porque Deus Pai nos amou por aquilo que Cristo fez em nosso favor. E então não temos mais carências afetivas, não temos mais feridas, somos plenos e satisfeitos para nos relacionarmos única e exclusivamente com o noivo, com o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. E o resultado, então, é essa mudança de foco. Essa mulher foi a primeira missionária para o mundo samaritano. Essa mulher vai atrás do seu povo, deixa o cântaro, larga o seu prazer e foca no reino. Ela larga a sua satisfação e busca satisfazer a necessidade do outro. Ela sai da sua zona de conforto e busca compartilhar as boas novas. Satisfeitos em Cristo, abrem mão de prazeres momentâneos para prazeres eternos. Mas é necessário que você largue o seu cântaro. Qual é o seu cântaro que te dá a sensação de falsa paz? Ou a falsa satisfação? E você sabe que é fugaz, que é como vapor. Você se satisfaz naquilo e logo em seguida passa. Você precisa de mais, mais e mais. Agora, aquela mulher curada foi ser um instrumento de cura para o seu povo, espalhou a notícia do Messias, e assim somos nós. Pessoas curadas são instrumentos de cura, pessoas feridas são instrumentos de ferida, de mais feridas. Irmãos, as feridas não nos definem, as carências não nos definem, nós encontramos nele a cura para elas e o suprimento para as nossas carências. Os traumas não mais nos influenciam, não somos mais controlados pelas nossas emoções, não somos mais controlados pelos nossos sentimentos, somos controlados pelo próprio Espírito Santo, porque já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Não são mais os ídolos que me dominam, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso caminhamos de forma consistente, de forma disciplinada, de forma reta, de forma obediente, ainda que tropecemos, ainda que lutemos, ainda que os ídolos estão ao redor tentando tomar o nosso coração, e a gente esmurra a nossa carne diariamente, a gente luta contra os nossos desejos pecaminosos, a gente luta contra esses ídolos que querem tomar conta do nosso ser, mas aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E o resultado de tudo isso então é esse:
Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você pode ser curado e ser um instrumento para que outras pessoas também alcancem essa cura e encontrem a satisfação para suas vidas, que é encontrada somente em Jesus Cristo. Concluo dizendo que naturalmente somos insatisfeitos, buscamos nos prazeres a felicidade para as nossas vidas, o que é um engano. O nosso vazio só aumenta, precisamos de doses cada vez maiores para pouco prazer, e a insatisfação gera feridas, e as feridas geram feridas nos outros. Mas, uma vez curados, servimos de instrumento para a cura, mergulhamos na missão de Jesus, tiramos o foco de nós mesmos, olhamos para o outro, para a necessidade do outro, e então somos instrumentos de transformação. E aí então, encontramos o maior prazer que a terra pode proporcionar, que é esse. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma, mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, para Jesus, o que o satisfazia era encontrar na obediência o seu prazer. Saiba que não há nenhum lugar que você vai encontrar prazer como você encontra quando mergulha na missão de Deus. Você não vai encontrar prazer igual àquele de viver uma vida em obediência. Jesus tinha necessidades físicas, comeu, tomou água, mas a sua verdadeira satisfação era fazer a obra do Pai. Talvez você carregue um vazio, porque nunca mergulhou na obra do Pai. E o convite que Ele nos faz hoje é: prostre-se aos pés do Mestre, permita-se ser curado, exponha as suas feridas e deixe com que Ele te use como instrumento. Mas por quê? Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Irmãos, os campos no Brasil nunca estiveram tão maduros para a colheita. Outras versões dizem que os campos estão brancos. Que tal mergulhar nessa colheita? Que tal dizer: Senhor Jesus, me cura e ao mesmo tempo me usa, porque o mundo lá fora anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, primeiro passo prático: faça uma autoavaliação. Nós vamos cantar agora, a banda vai tocar, melhor dizendo, instrumental, para que a gente reflita. Será que tem ídolos no nosso coração? E a partir daí compartilhe as boas novas com uma única pessoa essa semana. A banda pode vir já. E por fim, convide uma pessoa para o culto de Natal da semana que vem, sábado que vem. Um culto especial. Autoavalie-se, tem ídolo na sua vida? Ore agora e peça: Deus, quem é que eu posso compartilhar a palavra essa semana? E por fim, quem é que eu posso convidar para o culto da semana que vem? Baixe sua cabeça, vamos orar.